Olá pessoal, no Amigovski, que é o podcast de Milson Amigovski dessa semana, eu tenho a presença do Dr. Jandir Loureiro, que é médico ultrassonografista e também do grupo Médicos pela Vida. E o assunto é dengue e o tratamento imediato, você não perde por esperar. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Jandir Loureiro, né? Médico ultrassonografista, também é um médico bem engajado no grupo de Médicos pela Vida, que é um grupo, para quem não sabe, que é um grupo que luta pela medicação imediata de diferentes enfermidades. Né? Teve uma atuação grande na Covid, agora na dengue, e não é uma coisa da Covid ou da dengue, é das enfermidades de modo geral que assolam a humanidade. A gente está sempre voltado, eu falo a gente, porque eu me incluo nesse grupo do Médicos pela Vida, participei do primeiro congresso que houve, estou lá nesse grupo, e a ideia é essa, né, Jandir? Você tem primeiro, quanto tempo você tem de formado, Jandir? Tenho 22 anos de formado. Mais de 2 décadas aí de formado. E acabei me especializando na área de imagem, fiz a minha pós-graduação em radiologia e o título de especialista em ultrassonografia. E estamos nessa luta aí a favor. Como é que é o papel, assim, você era o médico que trabalha no diagnóstico dando suporte. Quando é que o Jandir Loureiro sai dessa atividade de dar suporte no diagnóstico e vai para a linha de frente lutar pela medicação imediata das enfermidades de modo geral? Quando isso aconteceu? Então, no final aí de 2020... fui convidado, tive um honroso convite do Hélio Campos, que foi secretário de saúde em Silva Jardim, para trabalhar com medicação imediata lá no Polo Gripal. Né? Sim. Então a gente teve bons resultados, porque a gente solicitou as medicações do Ministério da Saúde, na época estava sendo disponibilizado, né? E ficamos satisfeitos com o resultado. Na época ainda não tinha, né? Ainda não tinha o inoculante, né? E a gente fazia o tratamento integral, não só a medicação imediata, mas também os protocolos que até hoje não são reconhecidos, vamos dizer assim, nas entidades médicas brasileiras para aquela doença, né, que assolou o nosso país. A gente não pode falar qual é a doença, você deve saber, imaginar o que eu estou falando, porque infelizmente vira e mexe o canal tem aí, sofre as sanções, as censuras. Então a gente vai ficar falando em códigos, espero que você entenda, e a pessoa aqui entende o que eu estou falando, que a gente está falando. Exatamente, e na fase inflamatória e pré-inflamatória, a gente também entrava com corticoides, uma dose um pouquinho mais elevada, e também os anticoagulantes. Né? Mas quando é que você sai daquela salinha escura do ultrassom e vai para ali? Por que assim? Qual foi a tua motivação? Você já tinha essa veia, esse DNA clínico, clínico, Jandir? Com esse problema mundial, vamos falar assim, né? Eu passei a voltar para a linha de frente, fui procurado, né? Comecei tratando parentes e amigos, e isso aí foi espalhando, né? E a própria movimento, né, do Médicos pela Vida, que depois a gente teve congressos. Surgiu nessa levada. Nessa leva, né? Exatamente. E tivemos a sua presença lá no primeiro, em Brasília, né? Que você falou sobre nitazoxanida, em Volta Redonda, que foi fundamental para, né, mostrar que havia alternativas, e hoje a gente continua nessa pegada de ter alternativas para as enfermidades de modo geral, né? Além dos protocolos engessados, né, que a gente não pode, a nossa autonomia médica, né, Edmilson, não pode ficar presa. Não pode. Né, Você sabe que tinha uma época na UFRJ, eu sou da UFRJ, onde me formei, onde eu fui professor, que tinha um evento chamado Como Eu Trato. E esse Como Eu Trato era baseado, obviamente, no que a literatura falava, mas tinha momento que você tinha um limite. Porque o paciente, ele não adoece de acordo com o que está no livro. Ele tem outras enfermidades e que, se você for seguir o que está no livro, você não vai tratar o teu paciente. Então, eu até dizia assim, olha só, desculpa, eu não tenho comprovação científica do que eu estou falando, daqui a 3 meses você volta, pode ser que tenha algum trabalho, cara, o cara vai morrer. Você tem que fazer alguma coisa, minimizar a dor, sofrimento e sequelas é uma obrigação do médico, né? É quase um dever hipocrático, é o dever do juramento da gente aliviar os sinais e sintomas do paciente. Então, hoje o Médicos pela Vida, e você tem uma participação grande, ele trabalha com as doenças de modo geral.
E não só Covid, não só dengue. Ele é de um... A gente tem que evitar um pouquinho certos assuntos, mas a gente continua com as complicações referentes aos inoculantes. Sim. E agora também, como é a doença do momento, a gente resolveu também estudar protocolos, né, estudar possibilidades para a dengue, né? Uhum. E até chegar antes daquele episódio que o paciente já está na fase hemorrágica da doença. Claro, né? claro. E com a mesma filosofia de tratar o paciente precocemente e até fazer prevenção, né, Edmilson? Hoje tem alguém do médicos do grupo esse médico pela vida, né, do grupo do Médicos pela Vida, que está envolvido, que está inserido em algum contexto político, atuando, lutando ou não? Então, o que acontece? Eu fui candidato, né, na última eleição municipal, né? Lá do Rio Bonito, onde você mora. Pelo motivo do mandatário da cidade ter comprado aparelhos falsos, né? Então isso me trouxe uma indignação muito grande. Claro. E me engajei politicamente. Mas foi uma coisa falsos transitória. De que? De respirador, essas coisas? Respirador, E realmente foi uma coisa que marcou, né, a campanha, né? Toda essa questão. E o candidato a prefeito, ele conseguiu vir tranquilo porque ele não tinha aquele medo, aquele pânico que a maioria das pessoas... Teve gente que nem foi votar, né, Edmilson? É verdade. Teve gente que nem foi votar e não fazia campanha por medo de adoecer, né? Então... Em 2020 foi o auge do problema. Ele tem uma vantagem de me ter ao lado dele. Medicando ele caso ele adoecesse. E cheguei a fazê-lo. Inclusive, por 2 vezes não teve problema. Quando ele não me procurou, infelizmente, complicou um pouquinho mais. É mesmo, né? Mas, assim, às vezes que me procurou, né, a gente conseguiu contornar. E eu acho que é o caminho, né? Qualquer doença você tem que chegar mais cedo. O câncer, se você puder, né, diagnosticar o carcinoma in situ e fazer a ressecção, fazer a quimioterapia, a radioterapia se for necessária, claro que o paciente vai ter muito mais chance. Não, você está falando de uma doença de câncer, mas a própria doença infecciosa, por exemplo, uma catapora no adulto, ela tem potencial para ser doença grave. Então, mesmo no início que tenha 3, 4 lesões, você vai fazer o antiviral específico. A gripe também tem potencial de ser doença grave. Ou você faz o antiviral de imediato, ou você vai contabilizar um número maior de complicações. Um paciente que foi violentado por alguém com HIV positivo, essa pessoa que foi violentada, ela é medicada com antiviral, ela não desenvolve a infecção se ela for medicada de forma imediata. Uma criança que nasceu fruto de uma mulher que é HIV positivo, se eu medicar essa criança por 6 semanas, ela não vai virar, não vai adoecer. Então, essa questão de você ter uma intervenção imediata, seja numa hipertensão arterial, no diabetes, seja num câncer, seja nas doenças infecciosas, é fato, desde que o mundo é mundo. A não ser que você queira, a não ser que você esteja trabalhando do lado da funerária, né? Seja sócio de funerária. Né? E alguns colegas, Edmilson, eles estão tentando ampliar a práticas integrativas, né, no SUS, né? Isso é fundamental. Sim. Eu não sou médico integrativo, tenho esse discurso, gosto, acho que eu cometi erros de não ter esse pensamento há mais tempo, e eu até brinco dizendo que o Edmilson, que tem 40 anos de formado, ele tem uma certa raiva do médico Edmilson Migovski, que tinha 15, 20 anos, porque eu com 15, 20 anos, eu acabava confiando, eu acho que o pediatra confia muito, né? Confiando nas sociedades, nas entidades, e que eu não via má fé nesse grupo. Hoje eu tenho muita desconfiança de determinadas sociedades, de determinados grupos, que eu acho que estão de olho no interesse financeiro e não na promoção de saúde, que seria o papel de cada um de nós, médicos, né? Então, hoje eu tenho essa visão muito mais integrativa, muito mais cuidadosa de abordagem. Por exemplo, eu estava vendo um trabalho, Jandir, feito pela Fiocruz da Bahia, e ele fez o levantamento, não lembro mais do pesquisador, tem pouco tempo, do nível de vitamina D entre doadores de sangue. Pegou tipo 1.000 e poucos doadores de sangue, e cá entre nós, doador de sangue, a princípio, não é
um ser comum, é um ser iluminado, é um ser a princípio diferenciado. Eu acho que eu respeito muito o doador de sangue, porque é um cara preocupado com a vida do outro. Então eu tendo a acreditar que ele tem essa visão da medicina preventiva, do cuidado, mais do que a população geral. E nesse grupo de doadores de sangue, a deficiência de vitamina D grave ou moderada foi observada em 60% dos doadores de sangue. Meu Deus do céu. É bem alto. Se isso está ocorrendo entre doadores de sangue, que dirá na população comum, normal, geral. Então, assim, a gente não faz, né? Agora você vê a questão da dengue com deficiência de vitamina D aumenta a gravidade, deficiência de vitamina C aumenta a gravidade, e você não vê esse cuidado integrativo, né, Júnior? A gente se preocupa com essa questão porque a gente foi taxado de todos os adjetivos, né? Quando a gente falava de vitamina D para aquela doença, e mostrando papers, artigos, mostrando que quem tinha hipovitaminose D tinha mais chance de evoluir para óbito, né? E é óbvio isso. E aí quem você pode, né, atender, eu sempre prescrevo a vitamina D. Tá fazendo reposição? Não, então vamos iniciar e uma dose de ataque. Sim. Né? As sociedades, elas fazem uma coisa assim, meio radical, né, em relação à vitamina D, que um determinado nível você não pode ultrapassar, mas aí seria em relação à saúde óssea, em relação à saúde da nossa imunidade, a gente podia ultrapassar sim. Uma dose de ataque não vai fazer mal para ninguém. Você faz dose de ataque de corticóide, dose de ataque de antibiótico em alguns momentos, você faz dose de ataque de vitamina. Não vejo problema nisso também. Pode ser que o uso crônico é que vai causar o problema, mas uma doença infecciosa, né, não vejo problema. E tem o Cícero Coimbra também, que utiliza a vitamina D para tratar doenças neurológicas degenerativas, né? Esclerose múltipla, com excelentes resultados. Por que as sociedades não passam a estudar mais o potencial, né, da vitamina D em altas doses e não fica essa coisa extremamente acusatória, né? Porque ele chegou Você acha que o não apoio à vitamina D é porque é um produto barato e sem patente, isso não interessa? Não tem dúvida alguma, Edmilson. Infelizmente, a indústria farmacêutica ela lucra com a doença, né? É a medicina da doença. A gente quer praticar a medicina da saúde, né? Que é o que eu mais valorizo no nosso canal, né? Dê o seu like aí, porque são informações como essa que salvam vidas, né? Não deixe de propagar esse vídeo, porque a gente está falando de tema bem relevante, e que é a questão do movimento médico pela vida, que é fundamental, que vem lutando a duras penas, porque assim, para você entender quem está me vendo aqui, as sociedades elas são fomentadas, são nutridas, alimentadas com a indústria farmacêutica. Né? E você não percebe isso, né, Jandir? A gente não é contra as medicações com patente. Né? Não, a gente é a favor da medicina tradicional, vamos falar assim, né? Da questão científica, de você embasar os seus argumentos com artigos científicos, mas, ao mesmo tempo, esse combate à medicina integrativa que aconteceu, também a homeopatia, a acupuntura, que tem o seu papel também relevante, que trata os pacientes, salva vidas. Felizmente, esse combate é algo que começou lá atrás, não foi de agora. Não, e a gente tem que relembrar, né? Século passado, né? A gente tem que lembrar o relatório Flex, né? E também a questão aí do Instituto Rockefeller, né? Que instituiu a medicina rockefelleriana. A medicina da doença. Só essa pode, a outra não pode. E aí falava da questão que aí nasce a medicina baseada em evidência. Para vocês terem uma ideia, se eu quiser fazer um estudo clínico com a vitamina D, para ver se funciona, se é seguro e eficaz, um estudo desse custa 5, 6 milhões de reais. E quem é que vai patrocinar um estudo desse? Eu acho, de verdade, Jandir, que isso, como é de interesse da saúde pública, e a saúde pública, saúde e não doença pública, ela deveria promover saúde na sua essência. Algumas pesquisas deveriam ser conduzidas pelos laboratórios e universidades públicas, com recurso do próprio Ministério da Saúde ou com recurso público. Por exemplo, por que um Instituto Vital Brasil não pesquisa fitoterápicos? Por que um Butantan não pesquisa fitoterápicos? Por que esses laboratórios, os laboratórios das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, não fazem pesquisas da nossa flora
brasileira, que tem rica em princípio ativo, que vem sendo explorado. Aí as pessoas que vão lá tentam identificar o princípio ativo, não para apoiar o que está na natureza, e sim para sintetizar aquela molécula, fazer uma patente e ganhar rios de dinheiro com isso. Exatamente. Por isso, do movimento Médicos pela Vida, que não é só no Brasil, né? Tem em todo o mundo. Nos Estados Unidos tem um Frontline Covid Alliance, tem o BIRD, da doutora Tess Lawrie. E nasceu com essa questão da pandemia, né? Sim. Eu já tinha antes esses movimentos. Eles perceberam que havia uma hipocrisia, que havia uma tentativa de conduzir a medicina apenas por esse viés, extremamente baseado em patentes, e aí esses movimentos eclodiram em todo o mundo. Existe o Doctors Federation for the World, o PANDA também, que o nosso colega José Nasser participa. E esses movimentos, eles estudam as medicações reposicionadas, a medicina integrativa, né, que acabou que essa leva, né, nesse movimento todo, a gente abraçou, né, os colegas da medicina integrativa, da homeopatia. Pois é. Né? E tem grupos, pessoas como o Nasser, como o Flávio Cadegiani, como o Francisco Cardoso, como o Ricardo Zimmermann, você, tem eu, e tem outros, o Loyola, né, tem várias pessoas muito comprometidas com a saúde pública, que têm um currículo vasto, são pesquisadores, muitos com doutorado, com mestrado, e as pessoas estão dizendo que as pessoas são loucas? Não, não são loucas, são pessoas voltadas para a promoção de saúde na sua essência. Para a gente encerrar esse bloco, Jandir, qual é o maior desafio hoje do Médicos pela Vida? Eu acho que o desafio é essa difamação que está acontecendo por alguns grupos que têm interesse de manter essa medicina da doença baseada apenas em patentes, sejam elas via oral, né? Seja a via que for, você entende o que eu estou dizendo. Sim. Né? Então, esse é o grande desafio, e esse grupo, ele hoje tem, vamos dizer assim, um apoio, tem cerca de 15 mil médicos que ou são signatários das nossas ideias, né? Ou então que estão inscritos no site, por exemplo, né? E anualmente a gente tem um congresso, né? A gente está querendo ter um novo congresso esse ano, né? Porque a gente precisa reunir essas mentes e trazer, né, as aulas, a experiência, como você falou, como eu faço, porque assim, a gente não quer ouvir o que a Organização Mundial tem a dizer. A gente quer a experiência de quem está na linha de frente. Claro. E por isso colocar os colegas para se apresentarem e trazer, por exemplo, o Hector Carvalho lá na Argentina está com um paper, né, um pré-print de IVM, de ivermectina, para dengue. Isso é interessante. A profilaxia, aquilo que foi feito lá em Itajaí, né, com o Luciquer e o Cadegiani, né, eles estão fazendo com esse trabalho. No caso de Itajaí, foram 220 mil pacientes com a profilaxia, quer dizer, eles não evoluíam com doença grave, aquela doença que eclodiu no mundo. Interessante isso. Então esse principal desafio, mas a gente vai lutar e dar esse espaço, por isso que eu preciso que você divulgue isso, que você propague, que você compartilhe esse vídeo, porque são informações relevantes. A gente vai para um outro bloco, né? Está acabando aqui, mas você não perde por esperar, vai ser bem legal. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estamos aqui no nosso canal, no YouTube, também Edmilson Migovski, no canal Correio da Manhã. O assunto nesse bloco vai ser medicamentos reposicionados e dengue. Dengue, a gente está vivendo um momento crítico no Brasil, a gente está gravando esse vídeo na segunda quinzena de março de 2024. Eu estou aqui com o Jandir Loureiro, que é médico, ultrassonografista e também do grupo Médicos pela Vida. Suas redes sociais quais são, Loureiro? Então, no Instagram tem o Jandir _Loureiro. Tá, vai aparecer aqui embaixo, o Cazuza vai colocar pra gente. E a gente publica muita coisa no site Médicos pela Vida, www.medicospelavida.covid19.com.br, que também tem em vários canais, por exemplo, tem no Odyssey, tem no Telegram,
né? Que são lugares que vocês podem, as pessoas podem ter acesso a informações. Informações que são sensíveis, né? Porque nem tudo a gente consegue falar, por exemplo, no YouTube. A gente teve durante um tempo canal no YouTube, no Facebook e no Instagram, e fomos derrubados, né? Eu sei como é que é isso. Eu sou vítima também. Jandir, quando a gente fala da questão da dengue, né? Que a gente tem lá como... Você vai ver várias publicações no YouTube, tipo assim... dengue, como não agravar, dengue, protocolo para cura rápida. E eu vejo um monte de gente falando um monte de coisa, até fiz uma crítica sobre isso no meu canal no YouTube recentemente, que as pessoas estão falando mais do mesmo. Não pode tomar ácido acetil salicílico. Ok, todo mundo sabe isso. Tem que hidratar bastante. Ok, mas na prevenção ninguém reforça o uso do repelente, ninguém vem reforçando o combate ao vetor, mas nesse momento eu vou focar a nossa conversa, nesse bloco, nas medicações reposicionadas para tratar pacientes com dengue, visando a redução do agravo. Né? Então, de novo, até eu quando converso com alguém, digo, se você estiver doente, conversa comigo, eu vou te orientar, porque nas primeiras 24, 48 horas, eu resolvo pelo WhatsApp, resolvo pelo telefone. Depois do 5º dia, de repente, nem terapia intensiva eu consigo resolver. Então, quer minha ajuda? Me demanda no início. Tenho o maior prazer em ajudar. Se me demandar depois, eu vou ter maior solidariedade em te consolar caso agrave, mas eu não vou ter tantas ferramentas de prevenção. Exatamente. Você compactua dessa ideia? Penso exatamente assim. Como a gente estava falando, né, o tratamento imediato e a prevenção que o Dr. Hector Carvalho está desenvolvendo, esse estudo que ainda está em pré-print sobre ivermectina para dengue. Pré-print é quando o trabalho já foi concluído, mas não foi publicado. Está naquela fase de analisar, de criticar, de corrigir uma coisa ou outra, mas os dados são bastante interessantes, né? E que existem, outros artigos, a gente consegue encontrar, né, outros artigos que versam sobre esse assunto, que mostram que a ivermectina trata e previne dengue, né? Claro que ninguém vai falar isso nas redes abertas, né? E por isso o Movimento Médicos pela Vida ele tem esse papel de reforçar a autonomia médica para a gente levar essa informação, porque, infelizmente, em determinadas redes isso é censurado, né? A gente tem que ser sincero. E também, deixa eu parabenizar pelo seu trabalho lá em Volta Redonda com a nitazoxanida, que também, você antes da pandemia, você tinha também essa pesquisa com dengue e nitazoxanida. Né? Porque, na verdade, essa questão nasceu, Loureiro, foi no final de 2009, 2010, quando surgiram trabalhos de nitazoxanida para tratar pacientes com hepatite C crônica. Hepatite C é um vírus que não é transmitido pelo mosquito, mas ele é da mesma turminha da dengue, da febre amarela, que é o flavivírus. Aí eu falei, se pega hepatite C, que é flavivírus, será que pega outros flavivírus? Aí me associei com o professor Davis Ferreira, que é um virologista da UFRJ, hoje está nos Estados Unidos, não aguentou ficar na UFRJ e deve ter os seus motivos, né? Trabalha hoje numa universidade nos Estados Unidos. E o Davis, né, nós nos juntamos e fizemos essa pesquisa no laboratório e via que inibia 92% da replicação do vírus da dengue e 96% de replicação do vírus da febre amarela. E apresentamos esse trabalho em 2013 nos Estados Unidos, no Congresso Internacional de Antiviral em São Francisco, em 2013, e aí várias publicações surgiram depois disso. Acho que da mesma forma que eu me inspirei com a hepatite C, outras pessoas se inspiraram com esse e fizeram perguntas semelhantes. E aí surgiu trabalho para influenza, que é o vírus que causa gripe, chikungunya, zika vírus, coronavírus, o SARS-CoV-1. Aí foi quando me inspirou para o SARS-CoV-2 e foi quando eu idealizei o protocolo de Volta Redonda. Enfim. E aí depois a gente sabia que funcionava, não entendia bem os mecanismos, hoje já se sabe quais são os mecanismos, e isso é bem interessante, porque eu tenho tido essa experiência em tratar pacientes de uma forma imediata, não confunda imediata com preventiva, né, em pacientes distintos, em pacientes com dengue, com resultados bem interessantes, até melhores do que para aquela enfermidade que assolou o mundo. A recuperação tem sido melhor, mais precoce do que com outras enfermidades.
E uma coisa que também eu tenho que lembrar é que no início da carreira eu também trabalhei como emergencista e atendia os surtos de dengue. Então a gente parece que parou no tempo. Não, parou, não tem nada de novo. Era hidratação, claro. Ninguém que vai ir contra uma coisa que é primordial. Claro. O paciente está perdendo líquido para dentro do abdômen, para dentro da cavidade. Né? Quando ele desenvolve a dengue grave, o que acontece? A permeabilidade capilar e perda de líquido. Isso. Não é verdade? E aí, para a gente parar esse processo, a gente tem algumas ferramentas terapêuticas, mas o ideal é não chegar lá. Não chega lá, a claro. gente bater no bicho, né? É isso. Assim, eu gosto muito de dar o exemplo daquela pessoa que diz assim: o determinado pesquisador foi num centro de tratamento intensivo e avaliar se o colete à prova de bala funcionava, era bom ou não. E aí, ao botar o colete à prova de bala em 100 pessoas que tinham sido baleadas, ele viu que não mudou o curso, sim. Depois que a pessoa foi baleada, não muda o curso. Então, o antiviral é uma ferramenta, mal comparando, como se fosse um colete à prova de bala, que você bota quando você vai para uma área de risco, ou você bota quando houve o tiro, ou quando um tirozinho de raspão, você vai e bota para evitar que mais tiros venham alvejar você. Então, assim, essa é interessante porque a pessoa quer um resultado milagroso de uma coisa que ele utilizou errado. E esse extravasamento de líquido, como você falou, para a cavidade abdominal, cavidade torácica, que leva o famoso choque, chamado choque, ele ocorre porque as células que envolvem o vaso, né, que a gente chama de endotélio, está acometida. Então, esse acometimento é pelo vírus, ou pelas consequências que esse vírus causa no nosso organismo. Então, trabalhar na prevenção ou na medicação imediata é fundamental. Que medicamentos hoje você tem lido? Eu tenho estudado muito a nitazoxanida, você tem estudado muito a ivermectina, e estou inclusive essa pesquisa desse pesquisador argentino. E que você tem visto hoje, Jandir? É uma coisa que também me chamou a atenção, que os colegas estão tendo bons resultados para evitar esse quadro hemorrágico, o montelukast, né, antileucotrieno, que evita, né? Tem as evidências, tem um artigo. Mas esse medicamento é patenteado, né? Esse é patenteado, para você ver que a gente não tem essa rixa. Isso é uma coisa absurda. A gente quer usar todas as ferramentas que a gente pode para a gente ter o benefício de salvar a vida e com menos sequelas, né? Outras medicações que eu estou vendo... Você hoje, por exemplo, você está lá numa tua prática hoje, né? Lembrar que a gente está falando para leigo, não está falando para médico, né? Então, você hoje já lança a mão dessa medicação patenteada, ou você vai um pouco mais na linha do Migovski, vai um pouco mais na linha do argentino? Como é que é a tua conduta hoje? Você vai na vitamina D, vitamina C? O que você tem feito para melhorar, ou você vai direto no... Então, quem me procura, que está na fase inicial, né, que muitas das vezes nem confirmou a dengue, a gente já entra com vitamina D, C, própolis, Sim. Umas gotinhas de própolis, exatamente porque... Que tem ação antiviral, antioxidante. E antioxidante, né? E eu lembro também de um vídeo que você fez dos antioxidantes naturais, né? Isso. A alimentação também, que é importante, né? Para cebola, né? Isso, cebola roxa, rica em quercetina, é muito bom, né? Então, aí você trabalha em cima disso, então você lança muito mais de mão de coisas naturais ou de produtos reposicionados baratos do que produtos mais caros. Essa é a tua prática. Exatamente. Quem me procura, a gente entra com essas medicações para não só, vamos dizer assim, matar o vírus, né? Mas também para prevenir a piora do quadro, porque... Por que esse quadro acontece de dengue hemorrágica? Na verdade, não é o vírus, né? Na verdade, é uma cepa que interage com a outra e causa uma tempestade de citocinas. Essa inflamatória, né? Um quadro inflamatório. E aí faz a lesão que você descreveu no endotélio, né? E o montelukast, ele iria prevenir isso, né? Recomendo você, né, dar uma avaliada para você... fazer um vídeo sobre essa medicação. Legal. Agora, tem uma pergunta em relação à nitazoxanida. Se os pacientes que você tem tratado dengue, né, que às vezes pode te procurar, você falou que não tem consultório particular, mas não faço, mas é provável que muitos procurem, né? Muito. Né? Então,
se eles não reclamam de dor abdominal, que é um efeito colateral da nitazoxanida, né? E é interessante isso, porque assim, até eu digo, olha, no caso da nitazoxanida, que pode dar dor abdominal, sobretudo em pessoas que ingerem medicação sem alimento, então eu digo, olha, sempre com alimento. Geralmente a dor abdominal, que é um dos parâmetros de gravidade, que é uma coisa que as pessoas não falam, eu até fiz um vídeo sobre isso, dizendo, olha, agora a prova, que eu brincava quando dava aula na UFRJ, que eu dizia assim, teste relâmpago, e aí o meu teste relâmpago era para tirar o meu aluno da zona de conforto, e eu fazia perguntas de múltipla escolha, mas não tipo assim, estava dando aula, teste relâmpago, eu não dizia assim, ô Jandir, qual é a tua questão, qual é a tua resposta? Não, ninguém era exposto, mas era obrigado a pensar na resposta. Eu mesmo perguntava e eu mesmo respondia. Sempre tive essa questão da aula. E eu dizia assim, teste relâmpago, quais são os sinais de alarme em pacientes com dengue? E os sinais de alarme é dor abdominal muito forte, vômitos, queda de pressão arterial e todos os comemorativos da queda de pressão arterial e o sangramento, principalmente lá no 5º, 6º dia de enfermidade. Então, a dor abdominal, como você pontuou, é um sinal de agravo e que nitazoxanida pode dar. Mas como eu faço bem no início, a dor abdominal não é algo gritante. A dor abdominal começa a gritar lá para o 5º, 6º dia, porque eu não. O paciente não foi bem acompanhado, bem tratado, ele acaba então tendo a dor abdominal. Então eu digo, vai logo no início, porque você fazer nitazoxanida depois não vai ajudar, ainda pode confundir no diagnóstico. Então, faço bem no início, evitando a dor abdominal sempre com alimentos. E essa dor abdominal, ela guarda relação com alguma coisa, eu vou te devolver a pergunta, com alguma coisa que você vê no ultrassom, não é mesmo? Exatamente. E o que você vê? Porque assim, é importante a pessoa ter essa ideia, porque uma das coisas que a pessoa acaba lançando mão quando tem dor abdominal é aumentando a quantidade de paracetamol, que é o analgésico que as pessoas defendem no paciente com dengue, eu abomino no paciente com dengue, por conta da lesão hepática. Lembrar que a causa principal de morte no paciente com dengue é a falência circulatória, é o choque. A segunda é a hepatite, lesão hepática. E o terceiro é o sangramento. Então, o paciente acaba dando dor abdominal, aumentando o paracetamol, não vai melhorar a dor e pode agravar o fígado. Mas o que você vê no ultrassom? Então, pegando essa esteira, aproveitando a oportunidade de você ter falado do Tilenol, né? Que eu tento evitar ao máximo. Por quê? Porque a gente tem a dipirona, a não ser que a pessoa seja alérgica, né? Para evitar a dipirona. Mas a dose tóxica do Tilenol é muito próxima à dose terapêutica. Com certeza. E quando o paciente tem lesão hepática, a dose terapêutica, a dose tóxica é mais baixa ainda. Sim, teria que reduzir. Pelo contrário, né? Se ele está com dor abdominal, o que ele vai fazer? Se ele foi, vamos dizer assim, né? Se ele foi orientado dessa forma, que alguns colegas colocam de forma regular. SOS, né? Exatamente. Ou, fazer o SOS, né? E faz, não, a gente faz evitar assim, regular, né? Evitar. E outra coisa, eu li um trabalho sobre o paracetamol, que foi um trabalho duplo cego, randomizado, prospectivo, placebo controlado. Isso é interessante. Feito na... Eu esqueci qual foi o país, mas é interessante que o trabalho foi interrompido porque era duplo cego. O médico prescrevia em pacientes com dengue o paracetamol ou o placebo na tentativa de combater dor e a febre. E aí eles iam monitorando os parâmetros hepáticos, vendo se aquele medicamento via ou não maltratando o fígado do paciente com dengue. E eles interromperam a medicação porque eles viram, eles abriram o código, porque duplo cego o médico não sabe se está prescrevendo o medicamento ou não, e o paciente não sabe se está recebendo o medicamento ou o placebo. Por isso que é duplo cego. Estou falando para você e não para ele, não. E aí o que acontece? Eles viram, depois que abriram os códigos, que aquele grupo que vinha fazendo uso do paracetamol tinha aumento da lesão hepática e não mudava o curso da doença e nem a queixa, tanto relacionada com dor como febre. E aí eles interromperam, porque viram que o paracetamol não ajudava em nada. Sim. E podia prejudicar. Aí a conclusão do trabalho era um N maior, um número maior de pacientes precisa ser avaliado para saber
da confiabilidade desses dados. Gente, a gente já sabe que não funciona. Tem o trabalho duplo cego mostrando que não funciona. O N foi pequeno, mas a gente já sabe que é ruim. E as pessoas insistem no paracetamol em pacientes com dengue. E a outra pergunta, o que acontece? Geralmente quando está reduzindo a febre do paciente, é que os sinais de alarme podem acontecer na dengue, né? Isso. E aí, às vezes chega para a gente, o paciente que teve quadro febril, quadro viral, né? Suspeita, até confirmação, que não relaciona, o colega não relaciona essa dor abdominal intensa com a dengue, né? A complicação da dengue. E às vezes chega para mim, eu faço o exame sem essa indicação, mas eu analiso bem e reparo que o líquido é mais intenso no espaço hepatorrenal, perivesicular, a vesícula está de parede espessa. Isso. Né? Mesmo sem cálculo, a vesícula está com a parede bem espessa. E podia ser o responsável por essa dor do paciente. Exatamente. Provavelmente é isso. A gente não consegue dizer que o paciente tem colecistite, a gente não consegue dizer que o paciente tem apendicite, mas ele tem uma dor lancinante. E geralmente um paciente ou jovem, ou pode, independente da idade, mas você vê que não tem relação com cirrose, que não tem relação com uma neoplasia, às vezes de ovário, que é comum dar ascite, né? E aí você faz o raciocínio clínico e escreve lá, né, na conclusão, avaliar arbovirose, possibilidade de arbovirose, né, dengue. A arbovirose é dengue, né? Assim. Gente, então olha só para encerrar o nosso bloco, dor abdominal, sangramento, queda da pressão arterial e vômitos frequentes, isso a princípio é dengue grave e a pessoa precisa buscar atendimento médico de imediato, mesmo que tenha ido de manhã. Eu fui de manhã no médico, estava com febre e o médico disse que está tudo bem. À noite, eu não estou com febre, mas se houve piora clínica desses 4 sinais e sintomas, volte imediatamente para o médico. Considerações finais desse bloco, meu caro Jandir. O que você pode, então, falar em relação às medicações reposicionadas em dengue? É mito ou é fato? Com certeza é fato. A indústria farmacêutica vai dizer que não, mas nós estamos aqui para mostrar nossas evidências, para mostrar pesquisas como o do Dr. Hector Carvalho, a sua pesquisa que foi feita até antes. Isso. Né? E que mostrou sucesso, e a gente vai continuar lutando, vamos ter o nosso congresso, se Deus quiser, vamos te receber lá no Congresso Médicos pela Vida, vai ser em São Paulo. A gente não conseguiu definir a data. A data é difícil, até porque são congressos que cada um banca a sua ida, não tem patrocínio como é normal, você vê nesses congressos tradicionais, das sociedades tradicionais, que tem lá o fomento, o apoio da indústria farmacêutica. Gente, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, e a gente vai para o último bloco já. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Amigovski, podcast de Mr. Amigovski. Estou aqui hoje com o Dr. Jandir Loureiro, que é médico do grupo Médicos pela Vida, e também médico com uma especialização em ultrassonografia. Está falando de dengue, ultrassom, imagem. E aí eu abro esse bloco, Jandir, te perguntando, ultrassom no paciente com dengue é uma necessidade ou é uma coisa supérflua? Bom, eu não acho que seja supérfluo. Se ele tem a indicação de fazer a pesquisa, né, para dor abdominal intensa, eu acho extremamente necessário. Claro que isso aí também a gente não coloca em segundo plano a sorologia, né, que é feita uma semana, mais ou menos uma semana depois, né, e até o teste do antígeno, que é mais precoce, que isso é importante também a gente falar em relação a diagnóstico, de confirmar se aquilo ali é dengue, ou então a gente solicitar outras sorologias para saber se é outro tipo de arbovirose, né. E no caso do ultrassom, ele é fundamental para a gente detectar que o paciente está perdendo líquido para a cavidade, não só para o abdômen, ascite, que eu falei com você, e o espessamento da parede da vesícula, mesmo sem ter colecistite, e também derrame pleural, né? O derrame pleural e derrame pericárdico. Olha só, Jandir, o ultrassom é um exame que não irradia, que não invade, é um aparelho que não é dos mais caros, quando você pensa na promoção de saúde,
Eu fico pensando, seria interessante o ultrassom entrar na rotina da investigação, até para criar parâmetros de como é o teu abdômen, tua vesícula, como até naquela fase inicial, para você ter um ultrassom. Estou te perguntando, eu não sei de verdade. Um ultrassom no segundo, no terceiro dia e um ultrassom no quinto ou sexto dia, caso o paciente persista com dor, para eu ter um antes e depois, ou você acha que isso é exagero e é bobagem? Eu acho que é exagero, porque a assinatura da dengue hemorrágica, né, da perda de líquido para dentro do abdômen, é característica. Ou o paciente tem ou não tem, entendeu? Sim. E aí, se você fazer um antes, acaba encarecendo também a abordagem. Tá. Acho que ficaria um pouco então puxado. Você colocaria na tua rotina do quinto dia em diante naqueles pacientes que têm queixas sugestivas de que não está evoluindo bem. Nesse caso do paciente que parou de fazer febre e passou a ter dor abdominal, vômitos, né? Eu acho que é um candidato excelente para fazer um ultrassom e prevenir, né, um quadro mais grave que certamente o médico ele vai ter que ter muito mais dificuldade, muito mais cuidado, não vai mandar ele para casa, por exemplo, se ele está com perda de líquido para dentro das cavidades. Né? É interessante que nessa minha casuística, né, como você sabe, eu não faço clínica privada, mas acabo atendendo muito colega, muito médico, muito pessoas mais próximas. Eu oriento, eu até agora não pedi nenhum ultrassom abdominal, não que eu não julgue importante, e sim que eu não julguei necessário, porque ninguém evoluiu com esse quadro de quadro hemorrágico. Já tem um grupo grande de pessoas que foram tratadas. O meu protocolo eu faço com nitazoxanida. Quem tiver interesse ver isso, vai lá no meu canal no YouTube, eu botei inclusive lá um vídeo, diz assim, protocolo de tratamento imediato para médicos, porque eu não estou aqui para estimular a automedicação, eu tenho todo esse cuidado do mundo e digo, gente, eu estou falando isso, defendo isso, está aqui, mas não defendo a automedicação, porque o diagnóstico de dengue é bom que seja feito por médico, o acompanhamento tem que ser feito por médico, e até digo, olha, se você tem um médico, um amigo seu, manda lá, quem está falando isso não é uma pessoa que não tenha competência, que não tenha responsabilidade, que não tenha uma formação acadêmica, estou falando com base, está aqui. Se você quiser seguir, ótimo, siga, porque essa é a batida mais ou menos do Médicos pela Vida, tentar orientar. O problema é que alguns colegas negam e repetem, e até fiz um vídeo sobre, eu quero muito mais pessoas que pensem, que reflitam, e é por isso que eu às vezes digo assim, o Edmilson Migovski, de 40 anos de formado, tem uma certa raivinha do médico de 20, porque a gente se deixava levar. Hoje a gente pensa, a gente grita, a gente raciocina, a gente questiona. Porque eu sou de uma época, Jandir, que a gente diz, não, porque essa estrutura, essa organização mundial de alguma coisa é feita por pessoas... Gente, feita por pessoas que têm alguns interesses... Conflito de interesses, que têm... Financiado por... E que tem interesse político, né? Algumas vezes, e aí não é Deus, não é Deus. Que é algo que não erra nunca. A gente está ouvindo os médicos da linha de frente, né? Que propõem soluções, né? Como você, como esse grupo aí, e tantos outros, como eu citei, esses grupos ao redor do mundo que estão empenhados no tratamento imediato. E o site, por exemplo, do Frontline Covid, né, é fundamental, é fantástico, porque também continua as reações adversas, né, aqueles produtos. Sim. E isso também complica, né? Que as pessoas estão negando que existe problema. Exatamente. Você acha hoje, assim, na questão da dengue, seria interessante ter essa estrutura de ultrassom na avaliação de uma complicação eventual? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o Sistema Único de Saúde hoje está preparado para oferecer esse tipo de serviço para a população? Terceira pergunta, nesses centros que você vê de tratamento de reidratação de pacientes com dengue, tem o ultrassom como ferramenta diagnóstica para avaliar a complicação? Bom, que eu saiba não, né? Eu trabalho numa emergência na ultrassonografia e acabo recebendo pacientes, né, que têm alteração, que tem ascite, que tem... Mas no hospital, você trabalha? No hospital grande? Eu trabalho no Hospital Municipal de Rio das Ostras, né? Que a gente recebe pacientes de emergência, gestantes também, entre outros. Mas eu acho que colocar como rotina, o que acontece? É aquela coisa de protocolo, aquela coisa rígida, acaba que
favorece o empresário e não o paciente. Entendeu? A gente tem que tentar fazer o raciocínio clínico. Se o paciente evolui com dor abdominal intensa, após aquela fase de defervescência, né? Aquela fase que a febre já foi embora ou está abrandando, e aí começa a chamar atenção a dor abdominal, os vômitos, aí é fundamental, entendeu? Quer dizer... Porque a questão é a seguinte, chega a ser um instrumento, um recurso que vai determinar, por exemplo, o paciente pode estar, do ponto de vista hemodinâmico, ok, não teria, a princípio, motivo para internar, plaqueta, sei lá, com 90 mil, 100 mil, mas não vai sangrar, a princípio, não tem febre, tem dor abdominal. E que eu faço ultrassom e mostro líquido na cavidade abdominal, uma vesícula com a parede espessada, e esse achado pode ser um determinante de internação, sim, que de repente ele não internaria. Provavelmente ele ia ser mandado para casa, né? A pergunta é, essa alteração pode determinar a internação, na tua opinião? Eu acho que sim, porque se ele está perdendo essa quantidade de líquido a ponto de fazer ascite, é um dado importante. Que ele vai continuar perdendo e pode chocar. O ideal, sim, se esses pacientes, uma parcela deles receberem, né, o ultrassom, seria favorável, sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, falta essa integração, né? Pois é, Jandir. Eu estou achando assim, você já derrubou, e eu concordei com você, que não há necessidade de fazer o ultrassom no início, para ter como parâmetro, como eu acho que tem que ter da questão do hemograma, que eu acho legal para você ter o hematócrito, a plaqueta do cara no início e ver depois a evolução, ver como é que está, se está perdendo líquido ou não. Isso é bem interessante. Mas eu acho que o ultrassom num centro de hidratação, que o paciente está lá, né? Seria favorável. Seria, na minha opinião, algo mandatório que vai evitar aquelas mortes, na minha opinião, estou te falando sem muito mais no bom senso, que evitaria aquela pessoa que teve alta de manhã, sim, do centro de hidratação e à noite volta morrendo. Hoje em dia, o aparelho de ultrassom, a gente consegue adaptar no celular, né? Então, para intensivista, tem intensivista fazendo punção com aquele ultrassom portátil. Olha só. Quer dizer, para avaliar líquido em cavidade, seria uma alternativa, tá vendo? Me deu uma ideia. Eu acho interessante isso. E quanto é que custa esse equipamento? De valores, realmente, eu não sei te dizer, mas barateou bastante. Barateou bastante. Já tem alguns anos. Assim. É bem mais barato que o respirador. Bem mais barato que o respirador. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter. Isso, olha, quem está me ouvindo aí, que é gestor público, deveria ter a avaliação de imagem. E como é algo mais bruto, ninguém vai ser formado em ultrassonografia numa aula de um dia. Sim. Tem que ter um curso como você. Mas, meu caro, treinamento para detectar cavidade líquido não é uma coisa, na minha opinião, estou pensando que seja algo muito absurdo. Se eu não tenho um Jandir em cada hospital, eu tenho que capacitar aquele médico mais interessado em detectar isso, para que ele possa, até numa situação de triagem, detectando problema, pedir um ultrassom de alguém mais habilitado, que seria o teu caso, né, Jandir? Inclusive os protocolos do ACLS, ATLS, né? Traduz o que é ACLS, ATLS, por favor. Aqueles protocolos de American Cardiology, são protocolos para poder fazer o ABC das vias aéreas. Reanimação cardiorrespiratória. E também de trauma, né? Eles incluem, né, o ultrassom na avaliação de trauma abdominal fechado, sim, que a gente não consegue visualizar, pelo menos para dizer se tem líquido ou não na cavidade, né? E aí seria uma ferramenta a mais para a dengue, por exemplo. Né? Então você, agora para te finalizar o nosso bate-papo, chegamos no final do nosso podcast, se você fosse hoje um gestor público, se você fosse hoje um agente que pudesse promover normas, leis, sugestões, você colocaria como médico o ultrassom dentro, ou a possibilidade de ultrassom nesses centros de hidratação oral, hidratação venosa no paciente com dengue, meu caro Jandir? Ou você vai estar legislando em causa própria? As pessoas vão pensar que eu estou querendo favorecer, né? Mas o custo da aparelhagem é alto.
Mas eu acho que, para evitar chegar nesse ponto, eu acho que seria mais interessante investir na medicação imediata. Nas práticas integrativas que existem no SUS, né? No âmbito do SUS. Claro que, vamos dizer assim, se esse centro de hidratação ele é em anexo a um hospital, por exemplo, e você puder levar os pacientes para fazerem ultrassom em caso de dor abdominal intensa, acho que vai ser fundamental. Porque, né, você sabe, né, Edmilson, nós estamos numa crise muito grande, e uma crise política e econômica, e aí eu vou sugerir que todas as unidades comprem aquele aparelho portátil de ultrassom, mas claro que a necessidade existe, e aí existe também, por exemplo, a regulação, que esse paciente vai para um outro setor, vai para um outro hospital fazer o exame dele. Né? O médico tem que ter... Desculpa, pode ter até um ultrassom móvel num carrinho e que a pessoa passa, porque o ultrassom é uma coisa que eu posso fazer agora, daqui a meia hora, daqui a uma hora. Nesses casos, não tem muito problema. Eu passo de manhã, faço ultrassom no posto tal, de tarde tal, e faço lá o ultrassom detectando problema. Eu como não faço ultrassom e não tenho interesse, não tenho conflito, se fosse alguém que fosse legislar, eu iria defender a colocação de ultrassom nesse centro de hidratação, ou alguma unidade móvel que pudesse fazer isso. Eu vou defender isso, se eu pudesse, eu vou defender. Gente, considerações finais aí, pra gente acabar nosso podcast, e pedindo, de cara, que você dê teu like, que você propague esse vídeo, que você siga a gente aqui no Correio da Manhã, e siga a gente também no Edmilson Migoff no YouTube, siga também as redes do Jandir Loureiro, do Dr. Jandir Loureiro. Então, as considerações finais, meu caro Jandir. É uma honra muito grande estar aqui com você, Migoff, que nos prestigiou no primeiro congresso lá, Médicos pela Vida, que fez esse trabalho lá em Volta Redonda, e agora continua com essa divulgação de saúde e não doença, e continua essa luta, né? Continua ombreando com a gente do Movimento Médicos pela Vida. E é uma alegria muito grande estar aqui com você, poder levar essas informações para as pessoas, salvar vidas, porque são informações vitais, né, para aquela pessoa que está ali ouvindo. E agradecer, né, Migoff, de poder participar, né? E aí pedir para as pessoas acessarem o site do Médicos pela Vida. Vai aparecer aqui embaixo, o site é www.medicospelavida.covid19.com.br. Inclusive teve uma live com a doutora Raíssa Soares, e eu também participei. Isso, lá da Bahia, isso aí. E foi a primeira parte, né, da live, aí teve uma segunda, complementando, trazendo colegas que falaram do evento ADE, né, que justifica a dengue hemorrágica, como evitar. Então a gente vai continuar esse movimento a favor da vida e da liberdade. É isso aí, liberdade de expressão, e liberdade é capaz de salvar vidas, e conhecimento também. É isso aí, gente. Obrigado, Jandir. Obrigado, e aí, compartilhe, por favor, fica aqui, fique bem. Queria te dar a canequinha. Obrigado. A caneca é sua, para quando você for tomar um drink, um café, lembra da gente. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. Um abraço, tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.